cheiro atingiu o primeiro e Lewis recuou, nauseado, apoiou-se na beira do túmulo, respirando forte, e quando achou que o enjoo estava sob controle, todo o seu jantar, farto e sem sabor, subiu-lhe num jogo pela garganta. Vomitou na extremidade da sepultura e ficou algum tempo de cabeça para baixo, arquejando. Por fim a náusea passou. Cerrando os dentes, tirou a lanterna da axila e iluminou o caixão abaixo. Um horror profundo, que muito se aproximou do choque paralisante, caiu sobre ele. Era o tipo de sensação geralmente reservada para os piores pesadelos, aqueles de que uma pessoa não gosta de se lembrar. Gage estava sem cabeça. Sua respiração adquiriu um tom áspero, demasiado forte para ser uma arfada, e toda sua fúria pela morte de Gage transformou-se num medo intenso e sufocante do sobrenatural, do paranormal. Estava cada vez mais certo de que cruzara a fronteira para o terreno da loucura. Usou delicadamente o lenço para limpar o músculo viscoso que estava crescendo na pele de Gage, um músculo tão escuro que momentaneamente chegara a pensar que toda a cabeça de Gage tinha desaparecido. Bem, como vocês podem ver, o livro da vez vai ser então O Cemitério, do Stephen King. Eu creio que é o livro que está todo mundo esperando, né, que eu faça o comentário, e eu também estava muito afim de vir aqui conversar um pouco com vocês sobre esse livro. Então, antes de começar a resenha, lembrando o meu link, tanto da Amazon, né, para vocês adquirirem esse exemplar, pelo meu link da Amazon e ajudar o meu canal a se manter na plataforma, quanto a minha resenha escrita, que foi publicada tanto no meu blog No Recanto das Letras, quanto no meu Scooby. E também os links de todas as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? O Cemitério do Stephen King foi publicado no ano de 1983, né? Essa edição que eu tenho aqui é a edição da Suma de Letras. Eu acho que é a edição mais recente, né? Tem outras edições também, até porque o livro foi publicado há muitos anos. Bem, algo curioso aqui que o Stephen King ele não queria publicar esse livro. Quando ele escreveu... Gente, eu vou conversar com vocês melhor sobre as razões, né, os motivos que fizeram o Stephen King a criar essa obra aterrorizante logo pro final do vídeo, quando eu terminar do enredo em si, né, falar sobre o enredo. O que eu posso dizer, de primeiro momento, que foi assim, uma obra que eu super gostei. Realmente, ela não me deixou assim... ela não me decepcionou, sabe? E também me lembrou bastante Frankenstein, né? O porquê a gente vai conversar um pouquinho sobre agora. Eu vou falar um pouquinho sobre enredo. Não encha o meu saco em relação a spoiler, porque é uma obra super conhecida e, enfim, eu acho que não é novidade mais pra ninguém. Eu acho que eu sou o último, né, a falar sobre o Cemitério do Stephen King aqui no YouTube, em todas as demais plataformas. A ambientação vai ser em dois lugares, né, especialmente em Ludlow, que é no estado do Maine, nos Estados Unidos, ali perto da cidade do próprio Stephen King, né, que é palco de várias obras dele, como que é Bangor, e também algumas situações vão ocorrer em Chicago. O Louis Creed, né, a Rachel Creed e os dois filhos, que é a Ellie Creed e o Gage Creed, eles acabam se mudando de Chicago para essa cidade super pequena, em Ludlow, porque eles queriam até mesmo viver uma vida mais pacata, uma vida mais tranquila. E aí eles acabam indo pra lá. O Louis Creed, ele é médico, né? Ele acaba conseguindo uma vaga num hospital universitário. Então eles acabam indo pra lá na esperança de poder ter uma vida um pouco mais tranquila, né? E, de fato, eles chegam lá, é uma casa super, assim, alto padrão, bem estilo vitoriano, muito, bem colonial mesmo, assim, uma coisa muito top de linha. E quando eles chegam lá, eles já são logo apresentados, né, ambientados pelo vizinho, que é o Judge Crandall. O Judge Crandall é um senhorzinho ali, ele vai apresentar toda a região, a cidade, enfim, contar as histórias, né, do local. E automaticamente ele acaba se tornando um amigo muito próximo da família, né, ao ponto assim de... o Louis Creed chega no hospital muito cansado e ele acaba, vamos tomar uma cerveja, e eles ficam ali conversando. Bem, muito próximo da casa tem uma rodovia, né, que ela é tão importante que ela é quase que uma personagem, se ela não for. Essa rodovia, ela é responsável, e ela sim passa caminhões em altíssima velocidade, sem noção, assim, sabe? E essa rodovia, ela é responsável pela morte de muitos animais domésticos.
né, dos vizinhos ali, do pessoal que mora na região. Então, muitos animais domésticos acabam sendo mortos nessa rodovia. Quando eles chegam, a Ellie, né, eu acho que, se não me engano é a Ellie, no filme eu sei que é a Ellie, né, na última adaptação, ela acaba encontrando ali perto da casa deles uma trilha, né, essa trilha, ela vai levar para um lugar que estão enterrados muitos desses animais que morreram nessa estrada, nessa rodovia, que é o cemitério de animais, né, e enfim. Bem, um personagem muito importante que vai ter aqui também é o Church. O Church, ele é o gatinho da família, ele é o gatinho da Ellie, né? E quando ele chega, o próprio vizinho já orienta, castra esse animal, porque essa rodovia, ela mata a Rachel, que é a mãe, né, a mulher do Louis Creed. Ela tem necrofobia. Necrofobia, gente, nada mais é do que o medo absurdo da morte, assim, aquele medo horrendo daquela pessoa que ela não pode nem pensar sobre, não pode nem falar sobre a morte, enfim, né, então a Rachel tem uma explicação muito interessante aqui, porque ela perdeu a irmã dela numa situação horrível. Assim, foi uma morte terrível. Eu não vou entrar muito em detalhes, não por conta de spoiler, mas pra mim pro vídeo não ficar muito longo. Mas assim, de qualquer maneira, vocês podem entrar no meu link da minha resenha escrita, que todas essas informações muito mais detalhadas que eu tô passando aqui no vídeo vão estar lá, tá? Só, né, na minha resenha escrita eu não poupo spoiler nenhum. Aqui eu ainda tento, né, tomar um certo cuidado, mas na minha resenha escrita não. Depois dessa visita que toda a família acaba fazendo ao cemitério de animais, a Ellie, né, que é a filha... Os dois são pequenos, né? O Gage tem 2 anos, a Ellie acho que tem 6, não, mais ou menos isso. E a Ellie, ela vai começar a fazer perguntas pro pai, né, em relação à morte. E perguntas, né, simples, assim, que ela começa a pensar na morte do gato, né? Então ela começa a fazer perguntas. A Rachel, como ela tem necrofobia, ela não suporta essa conversa. Essa conversa, inclusive, vai ser motivo de uma briga muito feia, inclusive, entre o casal, né? E uma coisa que é interessante também é porque, assim, o Louis, ele como médico, ele é completamente cético em relação à espiritualidade, a tudo, né? Só que ele começa a ter um pressentimento muito ruim em relação ao filho mais novo. Então, por conta do que vai acontecer, ele começa a ter um pressentimento muito ruim. E um dia ele está no hospital e vai aparecer um personagem que é o Victor Pascoal. O Victor Pascoal, ele vai morrer, né? Ele vai sofrer um acidente. É um aluno da universidade. Ele sofre um acidente de carro muito sério e ele morre nos braços do Louis Creed. Nessa mesma noite, o Louis Creed, ele tem um sonho com esse personagem, né? Ele acorda assim no quarto e esse personagem o conduz a um cemitério, além do cemitério de animais, um pouco mais à frente. E ele fala, né, pro Louis não ultrapassar. Tipo assim, vai acontecer uma coisa muito complicada, não ultrapasse esse limite, porque aqui é onde os mortos descansam. O Louis Creed, ele acorda desse sonho, até então super assustado, que realmente é bem assustador. E quando ele acorda desse sonho, ele fica até aliviado. Só que quando ele tira ali, né, o lençol, os pés deles estão sujos de barro, né, de lama. E também um machucado que ele teve no sonho, que ele passa por uma árvore, né, ele acaba cortando o braço, quando ele acorda esse machucado está lá. Então a gente não sabe até que ponto se foi um pesadelo ou não, né. O que acontece é que esse personagem ele vai aparecer muitas vezes alertando a família em vários momentos, para não cometerem, né, para o Louis especificamente não cometer o que ele está prestes a cometer. O Louis Creed, ele não se dá bem com os pais da esposa, né, então no dia de ação de graças, ele acaba não viajando com a família, então vai só a mulher e os filhos para a casa dos pais em Chicago, e ele acaba ficando sozinho. Nesse dia ele acaba recebendo uma ligação desse vizinho, e esse vizinho informa, ó, tem um gato aqui morto no meu quintal, esse gato provavelmente é o Church, né? E de fato era. Eles vão até então levá-lo para o cemitério de animais. Só que o Judge, ele acaba mudando de ideia. Ele acaba levando o Louis para enterrar o gato no cemitério além, que é esse cemitério que o Louis foi avisado no sonho, né, por esse paciente que ele acabou morrendo nos braços dele, para ele não ultrapassar. Eles enterram o gato nesse cemitério e eles voltam para casa
totalmente ok, né? E, enfim, segue a vida. Até então o Judge não fala nada sobre a razão pela qual eles acabaram enterrando o gato ali e não no cemitério de animais. Esse momento, que é muito interessante de se observar, são as sensações que o Louis Creed ele vai tendo conforme ele vai andando, né, com o gato para enterrá-lo nesse cemitério. Primeiro, por ser uma situação extremamente mórbida, né, numa noite gelada de inverno, o Louis Creed ele vai tendo ali umas sensações meio que de poder. Ele percebe que o lugar tem um poder muito forte, só que ele tem umas sensações meio de contentamento. Tipo uma sensação de quando você está embriagado, né? Que você vem aquela euforia e tal. É basicamente isso que ele sente. Mas, mesmo o Judge não tendo conversado com ele a respeito do porquê eles estão enterrando o gato ali, o Louis Creed ele tem uma sensação, né? Na verdade, um pressentimento do porquê. Então ele sabe, né, o inconsciente dele sabe quando eles estão enterrando o gato naquele local, que o gato vai acabar voltando, o gato vai acabar ressuscitando. E aí, ele tá na garagem dele, acho que no dia seguinte, né, não esperando nada, e o gato aparece. Né, vivíssimo. Ele até desconfia, ele chega a duvidar da própria razão, né, ele pensa que o gato que eles enterraram era outro, que na verdade o gato dele não morreu. Enfim, né, que o gato só desmaiou, ou ele chega até mesmo a pensar, assim, enfim, né, ele não associa muito bem o sobrenatural a isso, né, e só que o gato volta, ele não volta normal, ele volta muito diferente, né, ele volta com uma espécie de essência ruim, né, ele perde, olha que interessante, ele perde o ronronar que todo gato tem, né, e ele volta com um cheiro muito ruim. Um cheiro que assim, banho nenhum pode tirar. Inclusive aqui na página 187, o narrador vai dizer assim, ó: o som e o cheiro, aquele cheiro terrivelmente enjoativo de podridão, decomposição. O simples fato de respirá-lo fazia com que sentisse o peito pesado, como se houvesse um peso em cima dele. Então, enfim, né? Só que não vai parar aí, gente. O negócio é muito mais além, é muito mais complicado do que a morte desse gato. É interessante a gente conversar um pouco sobre a Rachel, né? Em relação à irmã dela. Ela perde a irmã dela tem uma doença degenerativa, né? Que é meningite, eu não lembro do que, tá lá na resenha. E essa irmã dela, a família, né, escondeu, o negócio era tão feio que a família escondeu ela no quarto dos fundos, assim, pra ninguém nem saber da existência dela, né, porque eles foram vendo, especialmente a Rachel foi vendo a irmã morrendo dia após dia, né, a doença, inclusive, ela fala que a mão da irmã, os braços da irmã ficaram parecidos com as patas de um passarinho, sabe, de uma galinha, alguma coisa assim. Então realmente é bem assustador mesmo. E eles ansiavam pela morte dela, né? Inclusive a Rachel queria que ela morresse, e isso é uma culpa que ela carrega muito forte também. O que me lembrou muito a morte da Zelda, que é a irmã dela, a obra do Franz Kafka, a Metamorfose, né? Me lembrou especificamente no momento que o Gregor Samsa, ele acaba se transformando, né? E a família ali, o cara que sempre ajudou a família e tal, eles acabam meio que descartando, vamos se livrar dele, né, logo, né, já virou um inseto mesmo e tal. E enfim, né, essa obra clássica da literatura do Franz Kafka me lembrou bastante isso daí, porque logo em seguida, quando a Zelda morre, eles acabam, tipo, segue a vida, eles mudam o quarto, limpam o quarto, perfumam o ambiente, tiram todas as coisas dela, né, e tal. Porque eles falam aqui no livro, o narrador, que o quarto cheirava remédio e enfim. Então me lembrou bastante. Desde então, a Rachel, ela desenvolve, né, a necrofobia, que é esse terror da morte. E aí, o que vai acontecer aqui? Né? Aí ela vai, a partir desse momento também, ela não vai mais em enterro nenhum, né, de ninguém, ela não pisa em cemitério, enfim, é uma pessoa que tem sérios problemas mesmo com esse assunto, muito mais do que todos nós naturalmente temos, né. E a rodovia 15, ela vai fazer uma nova vítima, né? Só que dessa vez a vítima não vai ser, spoiler dos brabo, tá? Não vai ser um animal, sim vai ser o filho mais novo do casal, que é o Gage. O Gage tem 2 anos, eles estão ali brincando, né? Ele, o pai, tá todo mundo brincando. Ele corre pra rodovia. E essa cena é muito triste em ambos os filmes. Aqui a questão é que na última adaptação de 2019, quem morreu foi a Ellie, né? Não o Gage. Mas o filme de 1989, se não me engano, ele é muito fiel ao livro, né?
E assim, o caminhão atropela ele, a cena ela é descrita no livro de uma forma horrível, né? Porque o narrador fala que o Luiz, ele acabou correndo atrás do filho, conseguiu encostar na jaqueta, mas não deu tempo, ele não conseguiu segurar, agarrar. O caminhão estraçalha o corpo do menino, tanto que a jaqueta vai para um lado, o sapato vai para o outro. Gente, assim, a forma como é descrito a morte desse garoto, meu Deus, nossa, esse livro aqui, ele faz a gente pensar na morte de uma maneira, cara, inimaginável, assim. O corpo do Gage ficou tão deformado, mas tão deformado, que a família decide sepultá-lo com o caixão fechado, né, para não chocar as pessoas que estavam ali presentes, né. Então, é bem tenso mesmo essa parte do livro. No enterro, acontece uma briga muito intensa, né, entre o Louis Creed e o sogro. Eles acabam quebrando o pau, assim, o pai da Rachel acaba derrubando o caixão, a mão do garoto fica à mostra. Gente do céu, nossa, vocês não têm noção o que é esse livro aqui. Obviamente, ele enterra o gato volta. Pouco depois, ele perde o filho. Então, o que ele ou qualquer outra pessoa pensaria, né? Talvez a gente não faria a mesma coisa, talvez, eu não sei, né? Mas, muito embora, gente, pra chegar a esse ponto, não, né? É meio complicado. Mas, assim, ele acaba decidindo tirar o filho do túmulo dele e enterrá-lo no cemitério. Então, ele vai no cemitério que o filho está enterrado, no meio da noite. E aí, tem aquela narração que eu trouxe no início do vídeo, né? Com cada detalhe, né, que ele vai tirar o filho desse cemitério depois de alguns dias já que ele foi enterrado. Então o rosto do garoto já tá todo preto. Gente, é muito complicado, né, falar isso com vocês, muito mesmo, assim. Ele acaba ele fica com medo de tirar o corpo do filho, né, que já tá meio que em decomposição, e o corpo do filho se desfragmentar, né, por conta da podridão. Então ele acaba enrolando o filho com muito cuidado numa lona. Ele leva o filho no meio da noite para o cemitério, tira do cemitério original, né, e acaba levando para o cemitério que ressuscita as pessoas, né, que é o cemitério Micmac. Inclusive a razão pela qual esse cemitério tem esse poder é descrita muito bem aqui no livro e também está lá na minha resenha, né, dão uma olhada lá. Ele enterra o filho e as consequências disso são, assim, horríveis, né, eu não vou nem... enfim... Assistam o primeiro filme, vocês vão ter uma noção ali do que vai acontecer. Eu acho melhor ainda vocês lerem o livro, mas as consequências disso vão ser absurdas. Porque se o gato, que era o gato, não voltou ao normal, voltou com uma essência ruim, né? Imagina nós, né, um ser humano que já naturalmente já é ruim, né, nesse contexto. É bem complicado. Vamos lá agora que eu vou falar um pouco também sobre os aspectos que influenciaram ele a escrever esse livro. O Stephen King, quando ele escreveu esse livro, ele não quis publicá-lo, né? Ele mesmo ficou horrorizado com o que ele escreveu quando ele terminou. Ele classifica esse livro dele como o mais aterrorizante, né, de todas as histórias. Ele terminou de ler o livro, guardou numa gaveta, né, ficou, acho que, guardado por muitos anos. Eu falei bastante sobre toda essa trajetória do King quando fiz a leitura da biografia dele. Eu vou deixar aqui. O que acontece? A própria mulher dele, né, a Tabby King, ela também orientou, né, ela não gostou nem um pouco do livro, eles acharam muito pesado, como de fato é. Só que aí vai acontecer uma situação com uma editora, né, X, e o Stephen King ele vai ser obrigado, ele vai acabar tirando esse livro e publicando O Cemitério. Muitos elementos do cemitério, né, do livro, existiram de fato na vida da família King, né? Inclusive existiu de fato um cemitério de animais construído, né, pelos filhos do Stephen King, e, né, sendo quem ele adorava o lugar, inclusive ele ia lá para escrever, para poder se inspirar, ter ideias de algumas obras que ele acabou escrevendo. Era um lugar que ele usava assim para relaxar. O gato da família King também morre atropelado, né, numa rodovia. Inclusive essa rodovia, ela também existiu perto da casa da família King. Diferente da Rachel, né, a Tabby King, né, ela acabou explicando para a filha o que é a morte, enfim. A família fez um funeral pro gato, fizeram uma lápide para ele, e enfim, então
essa foi uma das razões também. Agora, o principal, né, que inspirou o Stephen King a escrever esse livro foi um dia, né, que o filho, um dos filhos dele, eu não sei se ele tem, eu não lembro mais se ele tem um filho ou mais de um, eu sei que ele tem uma moça, né, mas que o filho dele também é um escritor com o pseudônimo de John Hill, né, como eu já falei pra vocês lá naquele vídeo da biografia dele. O filho dele, quando é pequeno, corre para a rodovia, né, e por pouco ele não é atropelado, né, pelos caminhões, pelos carros que estavam passando. Aquela cena ficou gravada na cabeça do King, aquele medo horrível que ele teve, né, só em cogitar a morte do filho. E esse foi o principal fator, né, que inspirou Stephen King a construir esse romance, a construir todo esse enredo aterrorizante que ele escreveu. Algo que eu esqueci de comentar também, o que não deve ser novidade para ninguém, o Stephen King, ele tinha, né, na verdade, uma boa parte da vida dele, ele teve muitos problemas com drogas e álcool. Então, muitas das obras que ele escreveu sob entorpecentes, né, sob o uso de entorpecentes. Então, algumas obras, por exemplo, como o final de It, A Coisa, ele não se lembra como ele escreveu aquilo de tão drogado que ele estava, né. Ele já estava meio que, quando ele escreveu esse livro, acho que pouco depois, ele já estava no processo de se libertar, né, enfim, largar as drogas. Só que a publicação desse livro, porque ele foi chantageado pela editora para publicar, né, e aquilo, isso daí, essa chantagem o decepcionou tanto que esse uso de drogas na época da publicação só acentuou, né? Então ele voltou a usar muitas drogas, muita bebida e por aí vai. Eu falei que esse livro me lembrou muito Frankenstein, de Mary Shelley. Dá uma olhada na minha resenha que eu fiz esse semestre, inclusive. Porque assim, né? Primeiro, que mostra o homem tentando ser Deus, embora a crítica seja bem diferente. Nesse livro, por exemplo, a crítica, na verdade, o enredo gira em torno do nosso medo da morte, né? A nossa dificuldade em lidar com o luto. Isso também aparece um pouco lá em Frankenstein, quando o Dr. Frankenstein ele não aceita, se não me engano, a morte do irmão. Eu não lembro certo, mas eu lembro que tem um pouco disso. Mas a crítica principal de Frankenstein não é essa, né? Sim, tem essa pegada do homem querer ser Deus, né? Diferente daqui, que o Stephen King ele quis trabalhar bem a nossa dificuldade em relação a lidar com o luto. Então essa obra, a crítica principal dela é essa. Assim como o Victor Frankenstein se horroriza quando ele constrói a criatura lá em Frankenstein, o Dr. Creed, quando o gato volta, né, ele se horroriza com aquilo e ele não suporta nem encostar no gato. É interessante também porque a filha, quando vai brincar com o gato depois disso, ele fica assim com uma sensação, nossa, mano, você vai ficar mexendo nesse gato. Ele quer afastar o gato da filha, mas ao mesmo tempo ele não pode falar a verdade, né, que o gato morreu e voltou por culpa dele, né. Mas a diferença aqui é que o Louis Creed ele vai cometer esse erro 2 vezes, né, e ele vai cometer primeiro um, depois vai fazer um pior ainda, vai cometer um outro muito pior. Diferente do Victor Frankenstein. O Victor Frankenstein, ele construiu a criatura. Quando a criatura volta e exige uma companheira, né, que ele faça uma companheira, assim como Deus fez Eva para Adão, no caso, o Victor Frankenstein, ele fala não, né, ele não vou cometer esse absurdo 2 vezes. Só que a semelhança principal é essa questão de trazer os mortos de volta à vida, né? E em ambas as situações, em ambos os livros, na verdade, as consequências disso daí são devastadoras. Inclusive, né, quem viu a minha resenha de Frankenstein pode ter uma noção, porque o final de O Cemitério é muito parecido também, na verdade o final do Louis Creed é muito parecido, especialmente no filme, com o final do Victor Frankenstein, né, da criatura e enfim. Inclusive as decisões que ele vai ter que tomar para lidar com a situação depois que ele percebe o absurdo que ele cometeu são praticamente as mesmas decisões que o Victor Frankenstein teve que tomar. Então, resumindo, esse foi um dos livros, assim, gente, que mais me forçaram a pensar num determinado tema, né? O Cemitério do Stephen King, ele me forçou a pensar sobre a morte de uma maneira como nenhum livro até hoje me forçou a pensar, né? Então, eu tenho certeza, gente, que esse livro ele me marcou tanto que eu vou me lembrar dele em muitos momentos da minha vida. Como até hoje eu já começo a me lembrar, né? Então, eu vejo uma estrada assim muito intensa, eu lembro dele, só que eu vou lembrar dele especialmente
quando eu perder algum ente querido. Eu tenho certeza disso. Quando eu perder algum ente querido, eu vou acabar lembrando desse livro e... Enfim, né, gente? É um assunto muito delicado, fala a verdade. Não é uma coisa que pra qualquer um, não. Pra conversar, assim, é um assunto muito delicado. Uma coisa interessante também, conforme eu estava lendo ele, eu comecei a puxar assunto com as pessoas em relação ao tema, né? E as pessoas têm visões diferentes. E eu percebo que tem gente, as pessoas elas têm uma relutância tão grande em conversar sobre o assunto e aceitar o assunto, que muitas delas elas criam uma defesa tipo assim, eu encaro, pra mim eu não tenho medo da morte, encaro a morte normal. E é mentira, gente. Todos nós temos o medo da morte. A morte é desconhecido, né? Então, é muito interessante. Bem, gente, é isso. Eu espero que de verdade vocês tenham gostado, tá? Eu super gostei. E de fato, esse é um livro que eu super indico para vocês, tá? Super mesmo. Então, quem não tem medo, quem gosta desse tipo de gênero, né, que é o terror, leiam porque vocês não vão se decepcionar. Pouquíssimas pessoas que eu vi que leram esse livro se decepcionaram. Então é isso, tá bom? Vão lá embaixo nos meus links e a gente conversa no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais.